Olá, minhas amigas, meus amigos. Fazemos votos que esteja tudo bem com vocês. Conosco está tudo em paz. Então, vamos à nossa crônica do dia. Quando tudo parece urgente. Vive-se hoje uma constante pressão das notificações, como se cada pequeno brilho na tela fosse uma mensagem urgente que não pode esperar, um toque súbito convocando a pessoa a abandonar o que é seu para atender ao que é do outro. A vida atual converteu-se em um rio agitado de estímulos, onde cada vibração do celular reivindica o status de acontecimento decisivo, como se o mundo inteiro dependesse daquele gesto de deslizar o dedo na tela luminosa. Mas o que perdemos quando tudo exige urgência? Que parte do nosso ser se dissolve quando o tempo interior é sequestrado pelo ritmo exterior, quando o silêncio é invadido por uma sucessão interminável de chamados? A cena repete-se com impressionante regularidade. Pessoas atravessam ruas sem erguer o olhar, como se o horizonte tivesse sido reduzido à palma da mão. Percorrem corredores de metrô como quem avança por um túnel de luzes intermitentes, guiadas não pelo rumo, mas pelo brilho hipnótico das telas. E mesmo nos intervalos destinados ao descanso, mantém o aparelho ao alcance dos dedos, como se o silêncio fosse um território hostil, uma espécie de vazio a ser imediatamente preenchido. Não é contraditório que, em meio a tanta comunicação, se intensifique a sensação de isolamento? Que, apesar da abundância de informações, se aprofunde a impressão de desorientação? Nunca se falou tanto, mas nunca se ouviu tão pouco. Nunca se acessou tanto, mas nunca se compreendeu tão mal. É como se a multiplicidade de vozes produzisse não um coro, mas um ruído contínuo que abafa a escuta do essencial, um murmúrio permanente que impede o ser de reconhecer a própria voz, como se a mente estivesse sempre cercada por um vento que não a deixa repousar. E é precisamente por isso que não nos cansaremos de chamar a atenção para este ponto. Pois, se o mundo se habituou ao excesso, cabe lembrar que o excesso não esclarece, ele confunde, que a quantidade de estímulos não ilumina, muitas vezes cega, e que, sem o cultivo consciente do silêncio interior, nenhuma lucidez é possível, nenhuma profundidade se sustenta e nenhuma vida verdadeiramente humana floresce. Nossos estudos filosóficos espiritualistas, através dos ensinamentos do racionalismo cristão, oferecem uma chave para entender tal fenômeno, não para condenar as tecnologias, que é um instrumento legítimo e útil, mas para fazer novamente uma pergunta que atravessa séculos e que hoje se torna urgente. Que espaço resta à vida interior quando as atividades exteriores ocupam toda a nossa atenção? A mente submetida a estímulos sem pausa converte-se em um lago agitado e aquilo que deveria ser reflexão transforma-se em reação imediata, quase instintiva. Como encontrar serenidade quando a superfície nunca se aquieta? É difícil reencontrar profundidade quando tudo nos empurra para o que é superficial, imediato e passageiro, como se a vida inteira coubesse apenas no brilho fugaz de uma tela. A espiritualidade recorda que o silêncio não é ausência, mas presença, não é vazio, mas origem. Ele é o espaço inicial no qual o pensamento se organiza, o ser reencontra
o próprio eixo e a vida interior ganha consistência. Sem esse território de recolhimento, nenhuma lucidez se sustenta a médio e longo prazo. A essência desta questão está longe de ser nova. Desde a antiguidade, grandes filósofos, sobretudo aqueles que combatiam energicamente as argumentações vazias, advertiam que a dispersão é inimiga da clareza, como se a mente humana fosse uma chama que só brilha plenamente quando protegida do vento. O que antes se apresentava como uma inclinação individual converteu-se, porém, em uma verdadeira estrutura social. A economia da atenção transformou o nosso foco em mercadoria, a distração em método e a ansiedade em uma consequência quase inevitável. Nesse cenário, recuperar o silêncio interior deixa de ser um luxo e se torna uma forma básica de preservação espiritual, um gesto de proteção da própria interioridade em meio a um mundo que, a cada instante, tenta dissolvê-la no fluxo incessante de estímulos. A espiritualidade autêntica, defendida pelo racionalismo cristão, propõe um gesto simples e muitas vezes revolucionário: recuperar o governo da própria atenção, solucionar o que lemos, organizar o que pensamos, recusar o que empobrece a nossa inteligência. São atos de resistência em uma época que celebra a dispersão como se fosse uma virtude. Em vez de reagirmos mecanicamente a cada estímulo, trata-se de escolher com lucidez o que merece atravessar a porta do nosso espaço interior e, em vez de vivermos à mercê das notificações, importa estabelecer uma hierarquia de valores que devolva ao ser humano a prioridade perdida, como quem coloca em ordem um recinto solene que se tornou confuso pelo excesso de vozes. Recuperar o silêncio interior torna-se, assim, menos capricho e mais uma necessidade vital, a condição mínima para que a vida interior volte a florescer e para que as nossas capacidades encontrem espaço para se desenvolver. Uma pessoa que pensa com clareza, age com serenidade e não se deixa arrastar pela agitação do momento, torna-se mesmo, sem alarde, um ponto de estabilidade, um eixo discreto em torno do qual a realidade parece recuperar o ritmo. Em meio à confusão, tal presença lembra uma lâmpada que não discute com a escuridão, não enfrenta nem a teme, apenas cumpre o seu papel de iluminar e, por isso mesmo, a dissipa. Aí reside um dos desafios mais urgentes do presente: reencontrar no interior de cada um de nós o espaço onde os ruídos do mundo não entram sem permissão, um território íntimo que não se dobra ao tumulto exterior. Se a desordem se propaga com rapidez, a serenidade também se espalha. Basta um único foco de luz para que o escuro revele seus contornos e deixe de parecer absoluto. Toda transformação começa assim, não com barulho, mas com um brilho discreto que, por existir, já inaugura outra maneira de perceber e de viver no mundo. Sejamos, pois, esses pontos luminosos.